Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, obrigada por estar com o Igreja Açores. Este é o programa da Diocese de Angra que aborda a atualidade católica na região. Estamos com o Rádio Clube de Angra, Antena 1 Açores, Rádio Canção Nova, com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã e com a diáspora açoriana nos Estados Unidos e Canadá, através das rádios Portugal USA, Rádio Lusalândia, Rádio Pama Classic e Rádio Azores Canadá. A todas um obrigada por estarem na sintonia do Igreja Açores. Vamos já à atualidade da Diocese Açoriana. Arrancou esta quinta-feira uma série de jornadas formativas e de sensibilização para novos catequistas nas ilhas de São Miguel e Santa Maria. A iniciativa é da equipa de subsecretariado da Pastoral da Catequese, Evangelização e Missão, liderada desde junho pelo padre Carlos Simas, e tem diversos objetivos. Vai consistir em a formação ser dada em vários tempos, em 3 dias, no horário pós-laboral, em que serão apresentadas 3 vertentes essenciais na vida do catequista. A primeira, a doutrinal, a segunda, a catequética, e a terceira, a parte das dinâmicas, da psicologia, que é muito necessária para esta formação evangelizadora da catequese. Para o responsável pela catequese na Vigararia do Oriente, é cada vez mais importante a presença da pedagogia nos encontros catequéticos e é essa a vertente que será cada vez mais trabalhada nestas formações que vão acontecer em todas as ouvidorias. Começa no dia 1 e 2 para o Nordeste e População, no dia 3 e 4 para Vila Franca e Lagoa, e depois tem aqui os outros dias também à mão, que no dia 9 e 10 será desde Ponta Delgada e Capelas, e no dia 15 e 16 será desde Ribeira Grande e finais de Vera Cruz. À semelhança do que já se faz nacionalmente, a Diocese de Angra quer também apostar na catequese para as famílias. Já temos algumas paróquias, poucas, 2 ou 3 na ilha, a funcionar com este método da catequese familiar, em que já existe um guião apresentado pelo SNEC, que é pelo Serviço Nacional de Educação Cristã, em que envolve as famílias, envolve os pais também a terem catequese, ou seja, há algumas paróquias, como já salientei, que já fazem isto, ou seja, as crianças têm no seu dia a sua catequese e os pais também têm no outro dia uma catequese com catequistas que têm que ser formados. E por isso eu sublinho que os catequistas, para formarem os adultos, têm que ter formação. E, claro, o acompanhamento do padre. Outras, claro que algumas paróquias já começaram a fazer isso semanalmente, outras quinzenalmente com os pais, mas já é um caminho que está a ser percorrido, e é um caminho, claro, que depois o sucesso vai dando continuidade nas paróquias até todas fazerem isto. Em fevereiro de 2020 acontecem as jornadas formativas, 2 sessões na ilha de São Miguel e outra na ilha de Santa Maria. Portugal prepara-se para acolher a Jornada Mundial da Juventude em 2022 e o Serviço da Pastoral da Juventude está em sintonia com a Caminhada Mundial. O diretor do Serviço Diocesano, Padre Norberto Brum, é o representante regional no Comitê da Organização do Encontro Mundial de Jovens em Lisboa e explicou ao Igreja Açores qual é o seu papel nesta caminhada conjunta. Um desafio que é assumido com esperança, com coragem, e que leva a esta responsabilidade de não só divulgar, não só fazer presente, não só fazer com que participem o maior número de jovens açorianos nas jornadas, mas é sobretudo, em primeiro lugar, ser uma imagem visível e humana das próprias jornadas da Diocese. É ser como que este rosto físico da própria Jornada Mundial da Juventude da nossa Diocese. E é ao mesmo tempo este desafio de fazer acontecer um caminho, um itinerário de preparação para a própria Jornada Mundial. É, ao fim e ao cabo,
uma missão de coordenação, de motivação e, sobretudo, de caminhada. Em abril de 2020, os coordenadores de jovens de todas as paróquias da Diocese têm encontro na Ilha Terceira. O Comitê Local, o Comitê de Lisboa, pede que todas as paróquias tenham um delegado da Jornada Mundial da Juventude. E este trabalho que nós estamos a fazer atualmente, durante este mês de setembro, o Serviço Social da Pastoral Juvenil está a fazer esta recolha, o levantamento de tudo o que existe ao nível da nossa Diocese, a nível de paróquias, tudo o que existe a nível da juventude. E pede a todas as paróquias que nomeiem um delegado. Então este encontro diocesano em abril, em 25 de abril, será, ao fim e ao cabo, um encontro com todos os delegados das paróquias todas da Diocese. Entretanto, e antes disso, muito antes, no dia 30 deste mês de setembro, haverá sim um encontro, mas este em São Miguel, com os coordenadores das diversas ilhas. O Serviço da Pastoral Juvenil conta com uma equipa reestruturada e que conta agora com 20 elementos divididos por 4 departamentos, com o objetivo de ter uma ação mais concertada e mais eficaz. Decorre esta segunda-feira o segundo encontro Turismo em Diálogo com o Património Religioso. A iniciativa é da Paróquia de Santa Cruz de Lagoa, que pretende responder à pergunta: santuários de peregrinos ou de turistas? E assinala também os 60 anos do Santuário da Esperança, adiantou Joana Simas, coordenadora científica da coleção visitável da Matriz de Lagoa. Este ano celebra-se os 60 anos de elevação do Santuário do Senhor Santo Cristo, ou melhor, o Santuário da Esperança, a Santuário Diocesano de Angra. E como é conhecido o frequente fluxo de fiéis e de peregrinos, de turistas aos santuários, e também, para além da relação existente entre o património religioso e o turismo, há todo o interesse em continuar a fazer este encontro. O debate vai assentar em pontos de vista diversos. Pela jornalista Sara Sousa Oliveira, contaremos no painel de oradores o padre Dr. Adriano Borges, o reitor do Santuário da Esperança, que vai falar um pouco sobre o que tem verificado lá no santuário, tanto em termos de peregrinos, de fiéis. Vamos refletir um pouco do que está a acontecer lá no santuário. Depois temos também a presença do padre Nemésio Medeiros, que é o guia espiritual em peregrinações à Terra Santa, onde vai expor a sua experiência como guia espiritual. Depois teremos também a presença da doutora Raquel Lima, que é uma guia e intérprete de língua gestual portuguesa no Santuário de Fátima e também uma dos membros do projeto Diana, um projeto que tem sido desenvolvido na paróquia de Santa Cruz. E por fim contaremos com a presença da doutora Graça Machado, que é uma peregrina dos caminhos de Santiago de Compostela e também membro da Associação Espaços dos Jacobeus, delegação Açores. O encontro é aberto à comunidade. Tanto curiosos como aqueles que se interessam por este tema. Também os responsáveis na área do turismo seriam bem-vindos, que é importante refletirmos sobre este tema do impacto do turismo no património religioso, a relação que existe entre o património religioso e o turismo. Por isso, a entrada é gratuita e todos estão convidados a participar neste encontro. Estão, portanto, todos convidados para esta iniciativa que tem lugar no dia 23 de setembro, às 20h30, na Igreja Matriz de Santa Cruz de Lagoa. A celebrar 50 anos de vida sacerdotal, o cônego José Constância foi agraciado com a nomeação de Monsenhor pelo Papa Francisco. Para o vice-reitor do Santuário da Esperança e ouvidor de Ponta Delgada, esta é uma nomeação muito honrosa e de maior ligação à Igreja Universal. Mais ainda, vinda do Papa Francisco. Tem um sabor muito especial, dado que vejo nas grandes traves mestras do pontificado do Papa Francisco, uma que é de facto a presença da Igreja no mundo. Eu fui educado na linha conciliar da Igreja presente no mundo, a transformar o mundo. E por consequência acentua-me este objetivo e este caminhar e esta luta que o Papa tem de uma Igreja fortemente presente nos problemas do mundo. Então sinto aqui um grande apelo a me dedicar ainda mais por uma Igreja bem inserida
no mundo dos Açores, porque o futuro da Igreja dos Açores depende da presença atual da Igreja já nos problemas do mundo. É o apelo maior que eu sinto também. Com 50 anos de sacerdócio, o agora Monsenhor José Constância continua com diversas missões na Diocese de Angra. Eu diria, como um pensador, bom seria que tivéssemos 1000 vidas para anunciar Jesus Cristo. 50 anos depois fiz alguma coisa, ou fiz muito com a ajuda de todos. Farei o que for possível, dentro dos cargos que ainda tenho. Eu deixo as paróquias, mas continuo ainda a coordenar a ouvidoria de Fonte Delgada, diretor do Instituto Católico de Cultura, assistente da Diocesana da Pastoral Familiar. Portanto, tenho ainda um campo largo de ação, mas tudo depende, digamos assim, da saúde que eu tiver. Graças a Deus estou bem nesta altura, mas enfim, quando a gente dobra os 70 já espera tudo, e farei o que farei aquilo que me for indicado, farei aquilo que for descobrindo com vontade de Deus, mas farei com alegria e com entusiasmo. O sacerdote é, desde 8 de maio, então, capelão de Sua Santidade, o Papa Francisco. O nosso convidado desta edição do Igreja Açores é o Padre Jacobo Vasconcelos, ele que é diretor do Serviço Diocesano de Catequese, Evangelização e Missão da Diocese de Angra, um serviço que assinala este ano 60 anos de existência. Olá, Jacobo, obrigada por estar connosco. É possível traçarmos uma linha desta vida do Serviço Diocesano? É possível, sim, traçar uma certa linha, ainda que não seja de todo fácil fazer a história, porque faltam-nos para fazer a história, são necessários elementos e faltam-nos algumas épocas em que nós sabemos que o serviço sempre esteve em atividade. Aliás, isso é uma marca importante, naturalmente com períodos áureos e outros com algumas dificuldades, mas a verdade é que sempre funcionou. Haverá certamente alguns pontos que permitem fazer a história, desde a fundação, que só por si mostra o destaque que a catequese tem tido ao longo da história e a importância que a nossa Diocese também lhe deu. Por outro lado, penso que também poderíamos chamar a atenção para um momento-chave, que é o Concílio Vaticano II, que ocorre já depois da fundação do Secretariado, do então Secretariado, hoje designa-se Serviço de Catequese, mas então era o Secretariado da Catequese, que foi fundado em 59, não é? Por isso estamos a celebrar os 60 anos, e é interessante ver que o Concílio surge depois, ou seja, isto é quase como uma antecipação daquilo que o Concílio veio fazer na preocupação com o laicado, na preocupação com a formação de todos, a consciência de todos serem povo de Deus. Ou seja, isto já estava a surgir, é certo, que as coisas não nascem por geração espontânea, a Igreja já tinha esta preocupação, e é curioso ver que o serviço de catequese surge ainda antes do Concílio. Claro que o Concílio, como tal, foi uma marca para toda a Igreja em geral e também para os serviços em particular que se foram estruturando. Depois vão surgindo orientações gerais da Igreja, como o Diretório-Geral da Catequese, que ainda hoje está em vigor, que moldou também, digamos assim, o trabalho e a missão que os secretariados devem desenvolver, e depois o surgimento das várias edições de catecismos, que obrigaram a que os membros do secretariado se fossem formando, que fossem fazer um esforço por se atualizar. E agora, com estes novos desafios que temos nos nossos tempos, podemos dizer que é uma marca também própria desta época, a nossa preocupação com a formação, a nossa preocupação com a família, com a continuidade dos catequizandos na Igreja. Portanto, penso que há sempre desafios que vão marcando os tempos e a história. Falava em tempos áureos e outros não tão gloriosos. Onde é que nos situamos nesta linha da vida atualmente? Na linha da vida, eu, como sou responsável agora, não gostaria de me situar, digamos assim, ninguém é juiz em causa própria. Posso dizer que tem momentos áureos e momentos de dificuldade. É uma mescla, no fundo, é uma massa assim, que se vai amassando com tudo um pouco, não é? Temos tido momentos áureos, estou à frente do serviço há 2 anos, e uma das alegrias para mim tem sido a boa adesão que as iniciativas têm tido, sobretudo as iniciativas de formação. Quando entrei no serviço notei que havia um certo medo, digamos assim, de propor formação. E facto é que as pessoas estão muito cansadas por vezes de estar sentadas em salões, sentadas em reuniões. Há um certo pó, às vezes, que eu encontro nas comunidades. Sabemos que as reuniões são necessárias, é necessário que as pessoas se sentem à mesa, mas já há uma certa aversão, porque hoje tudo se formalizou tanto que as pessoas parece que já têm receio de se sentar. E eu fui encarado logo quando cheguei com este receio,
que se materializava, por exemplo, no facto de já há algum tempo o curso geral de catequistas não conseguir arrancar. Havia sempre resistências, muitas dúvidas da parte das próprias paróquias, como digo, paróquias de uma forma geral, não estou a falar de nenhuma em particular, dos responsáveis de catequese. Um curso é muito intenso, é muito exigente, e uma das minhas alegrias, por isso digo que é um momento áureo para mim, foi ter tido uma boa adesão ao longo destes 2 anos em tudo o que se foi propondo. Claro que foi preciso fazer algumas adaptações, é preciso também ver a forma como se motivam as pessoas. Mas a verdade é que temos tido uma adesão que para mim tem sido muito boa e muito proveitosa. Nem sempre é constante, a verdade é essa, mas superou as minhas expectativas. A minha dificuldade, por vezes, penso que está mais ao nível depois do próprio trabalho no terreno. É uma dificuldade que não é tanto minha, penso que é mais dos catequistas em geral na Diocese, que sentem dificuldade em, por vezes, aplicar aquilo que nós ensinamos, porque a teoria é boa, depois a prática tem um pouco de tudo. A teoria que nós transmitimos é válida, está mais do que testada, digamos assim, e comprovada. Tudo o que vamos apresentando, as formações que vamos fazendo, são baseadas em pessoas que têm crédito na área, não é? Que são balizadas. Tudo funciona, digamos assim, teoricamente, não é? Como raciocínio. Na prática, a aplicação, pois, nem sempre é fácil. Há grupos muito diversos, com características especiais, paróquias grandes, paróquias pequenas. Portanto, isso às vezes é um amargo, digamos assim, que nós temos, que é ver que as pessoas estão entusiasmadas, até assimilaram bem os conteúdos, mas depois têm dificuldade às vezes em transmiti-los por razões totalmente válidas. Os catecismos estão adaptados à realidade e à sociedade atual, ou ainda falta moldar alguma da informação? Estão atualizados, se bem que carecem sempre de revisão. E depois já há um problema, não é? Com que se deparam as dioceses, sobretudo as dioceses mais pequenas e que têm comunidades mais rurais, tem alguma dificuldade em adaptar a linguagem e os conteúdos. Posso usar um exemplo da minha própria vida, para nem sequer ir buscar a outros sítios. Quando eu era criança, do meu grupo de catequese, éramos 3 catequizados, não é? E quando estávamos na catequese da adolescência, havia muitas dinâmicas preparadas para grupos grandes, catequeses que tinham sido elaboradas a pensar em grupos muito estruturados, com uma formação talvez diferente, mais urbana, e a nossa realidade rural exigia uma adaptação. Por acaso tive a graça de ter catequistas que sabiam fazer esse processo. Portanto, os guias não são estanques, não implicam que a pessoa não tenha a capacidade de fazer depois a gestão daquilo que está ali. Há material que é bom, não é material doutrinal, indubitavelmente é sempre o mesmo, não é? O Evangelho é sempre o mesmo, a palavra é a mesma, a doutrina da Igreja. Sim. Agora, requer-se cada vez mais dos catequistas esta capacidade de se moldarem e adaptarem de acordo com as características dos seus grupos. Sim. Temos jornadas nacionais à porta? Sim, no mês de outubro. Já temos inscrições? Sim, já estamos à volta das 130. Os últimos dados que eu tenho vão nesse sentido e ainda vão chegando, embora o período oficial de recepção das inscrições aqui no nosso serviço tenha terminado no dia 15 de setembro. Temos tido alguma misericórdia, ainda estamos a aceitar, porque ainda tem sido possível... São mais uns dias. Temos tido aqui uma certa misericórdia com os correios, com as paróquias que se vão organizando, etc. Mas a verdade é que também já estamos a atingir, digamos, aquilo que é o limite daquilo que é possível, por causa da questão logística, sobretudo dos alojamentos, que não são fáceis de arranjar em Fátima, etc. Portanto, podia dizer que estamos praticamente no limite. Temos andado sempre na onda dos 150, estamos a beirar, penso que talvez não passará muito além, se bem que temos tido sempre surpresas. Já agora aproveito para dizer, por exemplo, catequistas de outras ilhas que nunca tinham ido e agora estão a ir. Santa Maria tem um grupo organizado, e outras ilhas que têm vindo a juntar-se a nós. A Diocese envia sempre um bom grupo. A Diocese de Angra está sempre muito bem representada nas jornadas nacionais. Sim, graças a Deus. Aliás, o ano passado significávamos só a nossa Diocese praticamente 1/3 dos participantes, o que é muito bom e para mim é muito gratificante. É mais um momento áureo. Decorrem nos dias 6 e 7? 25 a 27 de outubro. Então a 6 e 7 é o... A 7 e 8 temos a apresentação do projeto CIS aqui na Diocese. Era isso. CIS. Em que é que consiste este projeto? Ora bem, o projeto CIS foi preparado pelo Patriarcado de Lisboa como um projeto preparatório para as Jornadas Mundiais da Juventude, mas destinado à catequese da adolescência. Nós temos de ver que aqueles que hoje são adolescentes, quando chegarem às jornadas, estão praticamente na idade própria de participarem nas jornadas. Então surgiu este projeto que era feito só para o Patriarcado. O projeto é bom, é muito audaz, e quando o Secretariado Nacional de Catequese
tomou consciência deste projeto, bem como os nossos bispos da Comissão Episcopal, entusiasmaram-se e quiseram que ele fosse alargado a todo Portugal. E é o que está a acontecer. É um projeto que pode substituir os catecismos da adolescência que nós temos durante estes anos, ou pode caminhar paralelamente, ser um projeto paralelo que junta adolescentes, por exemplo, do 7º, 8º, 9º, 10º catecismo, que podem juntar-se e formar um grupo único destinado a preparar-se para as jornadas da juventude. O grande interesse também, para além disso, é que estes esquemas de catequese que foram preparados são semelhantes àqueles que o Secretariado Nacional já estava a preparar para a catequese da adolescência do futuro. Portanto, já estamos a antecipar um pouco aquilo que vai acontecer com os novos catecismos que vão surgir depois das jornadas. É quase como um tubo de ensaio, podemos assim dizer, e que vai ser apresentado também aqui na Diocese. Como é que estamos de captação de novos catequistas nos últimos anos? A realidade diverge. Isto é difícil fazer uma análise assim única, porque cada paróquia tem a sua realidade. Algumas têm muita dificuldade em recrutar catequistas. A paróquia que estou a trabalhar este ano, como nos outros anteriores, a Ribeirinha, aqui na terceira, por exemplo, este ano deparou-se com uma baixa inicial que depois se transformou num processo, digamos assim, de recruta, salvo seja, de novos chamamentos, que fez com que tivéssemos este ano mais catequistas do que aquilo que perdemos. Portanto, isto, às vezes já os processos não são assim todos iguais. Às vezes há surpresas, não é? Perdemos alguns, que pelas mais diversas razões tiveram de sair, mas depois acabamos por ter mais entradas do que as saídas. Agora, reconheço que também há paróquias que têm muita dificuldade, sim, porque é uma missão exigente que compromete e as pessoas nem sempre estão dispostas a isso. E em termos de catequizandos, como é que estão os números? O que se sabe, embora o recenseamento esteja para ser feito este ano, durante o ano pastoral, possivelmente já em 2020, não em 2019, é que há uma baixa. É a consciência que eu vou tendo quando vou passando pelas ilhas. O número de catequizandos não corresponde ao número de alunos na escola. O que só por si nota que há um decréscimo, sim. O que é que o Serviço Diocesano de Catequese está a preparar ou já preparou para este novo ano pastoral? Pois temos, antes de mais, o projeto CIS, que será apresentado nos próximos dias 7 e 8, no Salão do Seminário, para todos os catequistas, coordenadores, catequistas da adolescência e sacerdotes da Ilha Terceira. É a primeira atividade. Este projeto vai ser apresentado pelo padre Tiago Neto, do Patriarcado de Lisboa, que é um dos criadores deste projeto. Entretanto, temos as Jornadas Nacionais de Catequistas, das quais também já falámos, e que se integra a nossa Diocese neste projeto. Depois teremos a celebração do 60º aniversário do serviço, o jubileu do serviço de catequese, no mês de novembro, com duas celebrações, 2 dias celebrativos, digamos assim, o dia 3 e o dia 13, aqui também em Angra. E em janeiro, as celebrações da infância missionária, que já são habituais. Este ano teremos uma celebração para a Ouvidoria da Praia e outra para a Ouvidoria de Angra. E avança também o curso geral em 3 tempos, em 3 momentos diferentes, em novembro, em janeiro e em março, na paróquia da Vila Nova. São assim as atividades de uma forma geral, que não excluem, possam surgir outras, às vezes por iniciativa das paróquias, que nos pedem os seus serviços. Portanto, deduzo que no próximo ano pastoral também tem sinalizados alguns desafios do que desta experiência de 2 anos. Quais são os maiores desafios do serviço? Há um que permanece, que é sempre atual e é sempre necessário, que é o desafio da formação dos catequistas. Aliás, é uma das missões que o Diretor-Geral dá ao serviço, ou ao Secretariado de Catequese, que é o de formar os catequistas. E esse, então, é indubitavelmente a nossa prioridade. É o que nós temos sempre como ponto assente. De resto, este ano, os desafios que mais estão assim a ocupar o nosso tempo é a celebração do próprio aniversário do serviço, no qual estamos a investir tempo e esforço, porque queremos que não seja apenas uma recordação do passado, mas que seja uma ocasião também, não só de trazer para o presente tudo aquilo que foi a experiência destes 60 anos e que sirva também de formação. Por isso é que vamos trazer para esse dia não só o Sr. Padre Dr. José Constância, como a doutora Cristina Sá Carvalho, que é a diretora nacional, digamos assim, do Departamento de Catequese. Onde é que vão acontecer as celebrações? As celebrações são no dia 3 e 13, as celebrações dos 60 anos. No dia 3 de novembro vamos ter a Eucaristia na sede de Angra, às 6 horas da tarde. É também o dia da Diocese, que será também nesse dia comemorado, dia da fundação da nossa Diocese. E, portanto, nesse dia 3 de novembro, às 6, teremos celebração da Eucaristia na Sé, com a presença de todos os catequistas, párocos e demais pessoas ligadas à catequese, que foram todos convidados, não só na terceira, mas como também das outras ilhas, e que possivelmente poderá alguém deslocar-se para esta celebração.
Depois, no dia 13 de novembro, é que às 20 horas, no Salão do Seminário, teremos a sessão solene, que será presidida pelo nosso Vigário-Geral, uma vez que o nosso Bispo se encontra nesse dia ocupado com atividades da Conferência Episcopal Portuguesa, e na qual teremos como oradores, como disse há pouco, o Sr. Padre Dr. José Constância e a Doutora Cristina Sá Carvalho, terminando com um momento musical e de convívio, querendo assim recordar estes 60 anos, dando graças a Deus por tudo aquilo que Ele foi fazendo através de nós. E essa sessão solene é destinada também aos convidados ou ao público em geral? É destinada a todas as pessoas que possam e que queiram participar, mas sim, os convites seguirão por correio em breve, já seguiram por e-mail, mas irão seguir em breve por correio, serão destinados a todos os catequistas, a todas as equipas coordenadoras, párocos e demais pessoas ligadas à catequese da nossa ilha e da nossa diocese. Jacob Vasconcelos, qual é a ilha que carece um maior cuidado e uma maior atenção da sua parte? Todas requerem a mesma atenção e o mesmo cuidado. É natural que eu dedique mais algum tempo à terceira, porque é não só aqui que resido, mas também é aqui que está sediado o serviço e é aqui que há a equipa central. São Miguel tem a sua equipa que vai acorrendo às necessidades daquela ilha e de Santa Maria. Todas as outras merecem a minha atenção. Claro que as que ocupam mais tempo são aquelas que têm maior número de população e, consequentemente, maior número de catequizandos. Claro que, por exemplo, ainda o ano passado quis completar o périplo, digamos assim, de passar por todas as ilhas, chegando até, por exemplo, ao Corvo, que também merece a nossa atenção, embora sendo uma ilha pequena, também há catequistas, também há catequizandos, há povo de Deus ali que também precisa de formação, e lá fomos. De resto, todas merecem a minha atenção e, por isso, sempre que há solicitações e há disponibilidade de agenda, tento ir onde sou solicitado. Mas qual é a ilha onde o serviço não está a funcionar como gostaria? Penso que não há nenhuma que esteja assim nesse ponto que me desiluda, porque neste momento todas as ilhas têm um padre que é o responsável de ouvidoria ou de ilha da catequese. E é o faz a ligação coordenador. connosco, sim. Funciona como coordenador de ilha ou de ouvidoria. Claro que há ilhas que têm mais iniciativas, isso é claro, e basta ver o plano pastoral. Ilhas que têm mais iniciativas, outras menos, mas não quer dizer que umas trabalhem melhor ou pior do que as outras. Todas têm iniciativas no âmbito da catequese. Agora, temos ilhas que se vão destacando. Não quero falhar com ninguém que esteja a trabalhar mais e eu não me esteja a recordar, mas estou a pensar, por exemplo, das minhas recentes passagens no Faial, no Pico, São Jorge. Até é difícil dizer agora e dar a volta a todas. A Graciosa também. Todas têm tido atividades do Grupo Ocidental, também promovem atividades para os catequistas, sejam Flores, Corvo. Todas aquelas que eu tenho acompanhado têm atividades interessantes neste âmbito e têm-se esforçado até por participar em atividades nacionais, como as jornadas de catequistas. Por isso é difícil dizer que umas mais do que outras. Bem, todas trabalham. É isso que interessa. Catequese para famílias é um conceito que se quer cada vez mais implementar na Diocese de Angra. Em que é que consiste e como é que se pode atrair os pais, a família para a catequese? Pois, a verdade é que há 2 projetos nacionais promovidos pelo SNEC, que são a Escola Paroquial de Pais e a Catequese Familiar. Portanto, temos 2 projetos interessantes que fazem ligação com a família, em que há sessões conjuntas, digamos assim, podemos dizer, entre a família e as crianças, o catequista, e depois com um trabalho, digamos assim, em casa. Há projetos muito interessantes. A aplicação deles nem sempre é fácil, porque a motivação nem sempre é maior, aquela que nós encontramos não é que nós desejamos, e por outro lado também isso implica que haja mais catequistas ainda do que aqueles que nós temos, formados e preparados para fazer catequese familiar. Portanto, projetos existem, a catequese é com as famílias e deve começar nas famílias. As famílias são os primeiros agentes, digamos assim, da educação na fé. Portanto, supõe-se, até quando as crianças chegam à catequese, para o primeiro catecismo ou para o despertar religioso nas paróquias que o têm, supõe-se que elas já trazem, digamos assim, algum conteúdo, algum dado de fé presente na sua vida. Claro que isto nem sempre acontece de uma forma explícita e há estes projetos que são bons, que na nossa diocese ainda não têm a implementação desejada, por estas razões que eu já apontei, mas que estamos sempre abertos a continuar e a querer promovê-los cada vez mais. Sim. Mas haveria terreno fértil para que estas catequeses para a família pudessem ser implementadas nos Açores ou seria um percurso muito longo? É um percurso muito longo, o que não implica que não haja terreno, mas há terrenos que requerem mais trabalho do que outros para produzir. E as paróquias que têm catequese familiar ou escola paroquial de pais têm conseguido fazer alguma coisa, mas com dificuldade e com muito tempo e com algum investimento humano, porque lá está, é difícil encontrar espaço e tempo, porque os próprios pais às vezes estão sobrecarregados, têm trabalho, têm tantas atividades, e encontrar tempo e disponibilidade exterior e interior para este tipo de atividades não é fácil.
Não é fácil. Há paróquias que já começaram com este projeto e interromperam, outras voltaram a retomar. E tem tido algum proveito. Isso implica que também os próprios párocos tenham motivação e interesse também. Elas têm um esforço conjunto do serviço, dos párocos, dos catequistas. Todos têm de ter motivação para levar isto para a frente. Padre Jacobo Vasconcelos, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Para este arranque de ano pastoral, que mensagem gostaria de deixar aos catequistas e também aos catequizandos? Olha, que tivessem muita motivação, fé e esperança para avançar no meio das dificuldades que nós vamos tendo. Sabemos que os tempos nunca foram fáceis, não vale a pena pensar que estes eram piores ou melhores do que os que tivemos. É o tempo que Deus nos deu, é aquele que temos e é neste que temos de trabalhar. Por isso, os catequistas, peço que não deixem de se afincar na formação, façam um esforço por se formar, por se atualizar, por viver aquilo que anunciam, que é o mais importante, acima de tudo, o bom testemunho que possam dar aos seus catequizandos. E os catequizandos, olha, que correspondam, que percebam que esta aventura de acreditar é bela, que o Evangelho é algo de belo e de bom que Jesus nos deixou para nós seguirmos e para sermos felizes e vivermos bem uns com os outros. Obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio e boa sorte para todos estes projetos do Serviço Diocesano de Catequese, Evangelização e Missão. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.